Ei pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma dica em língua portuguesa? Você já sentiu aquela dúvida de como escrever a palavra porquê? Na maioria dos idiomas não há muita dificuldade em identificar o porquê para se fazer uma pergunta e o porquê para se fazer uma resposta. Por exemplo, em inglês pergunta-se why e responde-se because. Os franceses eles perguntam pourquoi e respondem parce que. Porém, como os portugueses insistiram em usar a mesma palavra para as duas funções, nós brasileiros precisamos nos acostumar com porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê junto e com acento e porquê separado e com acento. Na fala, usa-se um só porquê, mas na escrita são 4. Conheça a seguir os porquês e os seus usos. Vamos lá. O porquê separado e sem acento. Esse porquê é usado exclusivamente quando vamos fazer uma pergunta. O porquê separado e sem acento é usado para introduzir uma frase interrogativa. Possui um caráter interrogativo. É usado para fazer uma pergunta. Exemplos. Por que você foi ao mercado? Por que não posso sair? Observe que o porquê separado e sem acento, ele inicia numa frase interrogativa. Por que você não foi ao mercado? Porque não posso sair. Então você não pode esquecer. Todas as vezes que você for fazer uma pergunta, usa-se o porquê separado e sem acento. O próximo é o porquê junto e sem acento. Sabe quando você precisa dar uma resposta ou uma explicação? É exatamente nestes casos que se usa esse porquê. Ele é usado normalmente em respostas e explicações. Neste caso, ele indica a causa ou a explicação de alguma coisa, tá certo? Por exemplo, quando alguém lhe fazer uma pergunta, você irá responder com este porquê junto e sem acento. Choro porque machuquei a perna. Olha este exemplo. Ela não foi à escola porque estava cansada. Observe que nas frases o porquê indica causa e explicação. Então, todas as vezes que você for responder alguém, você irá usar o porquê junto e sem acento. Ele é indicado para explicar e para dar respostas. O próximo é o porquê junto e com acento. Porquê junto e com acento. Possui o valor de substantivo. Ele tem o sentido de motivo ou razão. Aparece quase sempre junto de um artigo definido, o, os, ou indefinido, uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou de um numeral. Vamos lá, explicar o porquê com o valor de substantivo. Vamos observar os exemplos. Todos falavam muito e ninguém me dizia o porquê. Observe que o porquê nesta frase tem o sentido de motivo, de razão. Então, neste caso, ele é um substantivo que está acompanhando um artigo, o. Gostaria de saber os porquês de ter sido tratado daquela forma. Observe os porquês. Nós temos, neste caso, um artigo e nós temos aí do lado os porquês. Neste caso, o motivo, a razão. Então, ele tem um valor de substantivo. O próximo é o porquê separado e com acento. Esse porquê aparece constantemente no final de frases interrogativas. Porquê separado e com acento aparece sempre no final destas frases, seguindo do ponto de interrogação ou de um ponto final. Olha os exemplos. Ana não comeu. Por quê? Ricardo foi embora e nem disse o porquê. Para fixarmos em nossa mente, observe.
porquê, separado e sem acento, é usado no início de perguntas. O porquê junto e sem acento é usado nas respostas. O porquê separado e com acento é usado no fim das perguntas. E o porquê junto com acento é usado como substantivo.